Você tem milhões de dólares na sua frente, mas não consegue pegar nada. Tudo está trancado numa carteira digital que você não acessa mais. A senha desapareceu, o disco rígido foi pro lixo, as chaves se perderam. E o pior? Esse dinheiro continua lá existindo na blockchain. Você vê ele brilhando na tela, mas não consegue mexer num centavo. Conheça as histórias de pessoas que têm bilhões mas não conseguem acessar. Neste vídeo, contamos 3 histórias reais de pessoas presas com milhões em Bitcoin. Imagina só, você tem 7.002 Bitcoin guardados num pendrive. Na época, valiam 2.000 dólares. Você acha que não é nada de especial, então anota a senha num papel e guarda por aí. Simples assim. Stephen Thomas fez exatamente isso em 2011. Ele recebeu os Bitcoin como pagamento por um vídeo explicando o que era Bitcoin, uma moeda digital que ninguém ainda levava a sério. Mas o tempo passou. Bitcoin começou a subir, e subir muito. Até que um dia Stephen percebeu, aquele papel desapareceu. Simplesmente sumiu. Agora seus 7.000 Bitcoin valem 777 milhões de dólares. Mas Stephen não consegue acessar nada. Ele guardou tudo no Ironki, um pendrive com segurança militar que só permite 10 tentativas de senha. 10 depois disso, os dados são destruídos para sempre. Stephen já tentou 8 vezes. Errou todas, sobraram 2. Só 2 tentativas entre eles 777 milhões de dólares. Noites inteiras acordado, deitado na cama pensando, voltando ao computador com uma estratégia nova, errando de novo, desesperado, pedindo ajuda para hacker, pedindo ajuda para Kingston, a empresa que fabricava o Ironki. Resposta: não tem jeito, não tem backdoor, não tem código mestre, sem a senha original. Os dados ficam trancados para sempre. Em 2021, quando a história vazou na imprensa, Stephen tinha dormido melhor nos últimos meses. Ele decidiu parar de tentar, parou de sofrer, guardou o pendrive num cofre e seguiu a vida. Mas a dor tá lá. Toda vez que Bitcoin sobe, aquele papel perdido dói mais um pouco. Até hoje ninguém sabe se o pendrive foi desbloqueado. Até hoje Stephen Thomas tem 777 milhões de dólares presos num pendrive. Tudo por causa de um papel que ele perdeu em 2011. James Ovels era um técnico de informática normal. Morava em Newport, no país de Gales. Em 2009, quando o Bitcoin acabava de nascer, James começou a minerar. Ninguém acreditava naquilo. Bitcoin era coisa de nerd, de hacker, de maluco que achava que governo era vilão. Mas James minerou bastante. Até que em 2013, ele tinha 7.500 Bitcoin guardados num disco rígido externo. Naquela época, valiam 7 milhões de dólares. James achava que era muito, mas também não era aquela riqueza toda. Então, durante uma limpeza de casa, James viu o disco rígido antigo por lá e pensou: ah, deve ser um desses HD quebrado que eu nem uso mais. Sem pensar 2 vezes, jogou na lata de lixo. O caminhão de coleta passou, levou tudo. James só percebeu o erro minutos depois, mas era tarde demais. O HD já tinha ido embora. James correu atrás. Correu pro aterro sanitário Doxford de Newport, um lugar gigantesco. 1.400.000 toneladas de lixo amontoado. O HD dele estava enterrado ali em algum lugar. James pediu pro conselho de Newport permissão para escavar. Negado. Pediu novamente. Negado de novo. Ofereceu 25% dos Bitcoin pro conselho. 52 milhões e meio de dólares para a cidade inteira. Negado. Ofereceu um plano milionário. Escavação com robôs. Recuperação de dados. Tudo profissional. Negado. James processou o conselho. Perdeu. Processou de novo. Perdeu de novo. Em janeiro de 2025, o juiz disse que a ação de James não tinha perspectivas realistas de sucesso. James ficou muito decepcionado, mas não desistiu. Agora ele tem um plano novo: comprar o próprio aterro sanitário. O conselho anunciou que vai fechar o site em 2025 ou 2026. James falou que tem financiamento garantido. Vai comprar. Vai escavar. Vai achar aquele HD. Porque aquele HD que ele jogou no lixo em 2013, achando que era lixo, agora vale 750 milhões de dólares. Tudo por um segundo de distração durante uma limpeza de casa. Clifton Collins era um traficante de drogas irlandês. Começou como segurança, virou apicultor, depois decidiu plantar maconha em larga escala. Usava propriedades alugadas por todo o país, plantava, colhia, vendia, ganhava muito dinheiro, e em 2011 a 2012,
Quando o Bitcoin ainda valia 5 dólares, Clifton teve uma ideia: vai usar essa grana da droga para comprar Bitcoin. Comprou muito. 6.000 Bitcoin. Enquanto isso, a polícia irlandesa estava de olho, mas Clifton era esperto. Para proteger seus Bitcoin de hackers, ele fez algo criativo. Dividiu os 6.000 Bitcoin em 12 carteiras, 500 Bitcoin em cada uma. Depois imprimiu as chaves privadas num papel A4. E aqui vem a parte idiota. Escondeu tudo dentro da tampa de alumínio de uma caixa de vara de pesca, em uma casa alugada, no condado de Galway. Clifton achou que era o esconderijo perfeito, mas em 2017, a polícia o parou na estrada. Encontrou maconha no carro. Clifton foi preso, condenado a 5 anos. Enquanto isso, o dono da casa alugada resolveu limpar a propriedade. Descartou tudo que pertencia a Clifton, incluindo a caixa de vara de pesca. Jogou num aterro sanitário. Trabalhadores do lixão depois falaram que viram vara de pesca sendo descartada. Mas já era tarde. Os resíduos são incinerados na Alemanha e na China. A caixa nunca foi encontrada. Clifton estava na cadeia. Seu dinheiro estava no lixão. 6.000 Bitcoin, chaves privadas perdidas, tudo inacessível. A Corte Alta de Dublin confiscou os Bitcoin como produto do crime. Mas sem as chaves, ninguém conseguia acessar. Nem a polícia, nem o Clifton. Ninguém. Clifton mesmo admitiu que aceitou a perda como punição por sua própria estupidez. Mas aqui vem o plot twist. Em março de 2026, quase 10 anos depois, a polícia criminal irlandesa anunciou que conseguiu desbloquear uma das carteiras. 500 Bitcoin, 35 milhões de dólares. A polícia não revelou como fez. Acreditam que conseguem desbloquear as outras 11 carteiras também. O resto dos Bitcoin de Clifton, 5.500, ainda estão desconhecidos. 389 milhões de dólares em criptomoedas. Tudo porque ele escondeu demais numa caixa de vara de pesca que o dono da casa jogou fora.